Olá, é com alegria que eu quero partilhar com você os resultados de estudos que nós fizemos nos últimos anos relacionados à Covid-19, à pandemia, pelo Serviço de Geriatria, pelo Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP. Esses estudos foram ligados ao meu pós-doutorado, pelo Departamento de Clínica Médica, sob supervisão do professor Wilson Jacob Filho. Eu trouxe no congresso de pós-doutorado os resultados da Covid longa, mas esses resultados são ligados a um projeto muito maior que a gente trabalhou ao longo de toda a pandemia. Esse projeto envolveu 48 pesquisadores, aos quais eu já agradeço desde já, assim como usou de várias estruturas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e do Hospital das Clínicas também. Preocupados com o reflexo da pandemia sobre a população idosa, principalmente quando no começo da pandemia a gente via imagens da Itália, onde os idosos estavam sendo deixados em casa sem uma atenção à saúde, sem recursos, simplesmente pelo critério etário, nós resolvemos que era o momento de ter uma atitude para que o mesmo não acontecesse no nosso país, um país com maiores dificuldades econômicas, com maior grau de desigualdade, aonde a pandemia poderia ter resultados muito mais severos, como a gente acabou vendo depois. Já no começo da pandemia, a gente percebeu que, desde o começo, vários fatores foram sendo apontados como importantes fatores prognósticos para uma maior gravidade da Covid-19, da infecção pelo SARS-CoV-2, desde fatores demográficos, doenças crônicas. Aliás, esses dois fatores muito mais comuns em idosos. Idosos têm mais idade, que é um fator demográfico importante, idosos têm mais doenças crônicas, que é outro fator importante na doença, né? Mas impactando também aí a gravidade clínica aguda do paciente, o acesso a recursos, fazendo toda uma gama, então, de fatores de risco para a Covid-19. Mas quando a gente olhava essa gama toda, a gente via que faltava algum ponto nesse quebra-cabeça, alguma coisa estava faltando ainda, né? E foi aí que a gente aproveitou de toda a estrutura que o Hospital das Clínicas criou no início, na primeira onda da pandemia, no ano de 2020, então, onde todo o Instituto Central foi convertido num grande covidário e 900 leitos foram dedicados para o tratamento da Covid-19, sendo 200 deles leitos de terapia intensiva. E o Hospital das Clínicas acabou sendo uma referência para mais de 85 cidades de toda a maioria delas da região metropolitana, recebendo pacientes de quase 300 hospitais secundários, né? Isso fez com que a gente tivesse acesso a uma gama de informações de uma variedade de pacientes que moravam em todas as regiões da região de São Paulo, dessa região metropolitana, com diferentes realidades socioeconômicas em diferentes regiões, e foi aí que a gente elaborou então o estudo Cofrail, que acabou avaliando 1.830 pacientes com 50 anos ou mais, então pessoas na meia idade e na terceira idade, e aonde a gente pôde produzir 24 publicações, e eu gostaria de partilhar os principais resultados que nós encontramos ao longo desse estudo, que contou então com a participação de várias pessoas, e eu tive o prazer de liderar junto com o professor Tiago Avelino Silva durante a realização do meu pós-doutorado. O primeiro grande achado, que era o interesse central desse projeto, foi identificar que a fragilidade, que é um marcador de vulnerabilidade muito mais ligado à idade biológica do que à idade cronológica, era um marcador mais importante do que a própria idade do paciente, né? Nós conseguimos mostrar, você pode acessar o artigo através desse QR Code, que indivíduos de uma idade muito parecida, entre 50 e 60 anos, entre 60 e 75 anos, mais de 75 anos, tinham uma mortalidade muito distinta se eles eram previamente à Covid-19 a serem infectados pelo SARS-CoV-2 frágeis ou não. Lembrando que fragilidade é uma síndrome que denota uma diminuição das reservas fisiológicas em vários órgãos e sistemas, que basicamente faz com que o idoso se apresente já com um cansaço, uma alteração da mobilidade, uma perda de peso, tem uma dificuldade de força, faz também pouca atividade física. Então, esses pilares que a gente pôde avaliar ao longo da pandemia, em mais de 1.800 pacientes, mostrou que era um marcador mais importante do que a própria idade cronológica, né? E mais que isso, a gente mostrou que há uma interação entre a gravidade clínica da doença aguda
e a vulnerabilidade prévia do paciente, né? Então, por exemplo, indivíduos que chegavam com uma gravidade clínica aguda ainda inferior, pequena, por um SOF, que é um marcador de gravidade clínica aguda, com uma nota baixa, mas ele possuía uma vulnerabilidade prévia, é marcada aqui pela linha cheia, a mortalidade dele em 6 meses pela Covid-19 era muito maior comparado com indivíduos com o mesmo SOFA, um SOFA baixo, mas que não tinha uma vulnerabilidade prévia. Então, uma diferença em mortalidade muito grande. Isso serve tanto para o SOFA de baixo grau, tanto para um SOFA intermediário, né, aqui com a linha azul, quanto para um SOFA mais grave, a linha preta, né, mostrando que sempre aquele indivíduo com uma vulnerabilidade prévia, com uma fragilidade prévia à Covid, vai ter uma mortalidade muito mais alta na linha de base, né, mostrando então que a gravidade depende muito mais do que a idade, mas sim de uma interação entre a vulnerabilidade que esse paciente idoso já tinha previamente a Covid e a gravidade clínica com que essa infecção acomete o indivíduo, né? Vale ressaltar que esse trabalho ganhou o prêmio de melhor publicação na revista do Journal of American Geriatric Society para o ano de 2022, né? A Universidade de São Paulo recebeu esse prêmio por causa dessa pesquisa e teve outros impactos também que eu já vou partilhar para vocês daqui a pouco. O problema é que essa questão da vulnerabilidade não é tão fácil de você acessar. A síndrome de fragilidade, principalmente num contexto de pandemia, com hospitais lotados, com poucos recursos. Então a gente foi tentar identificar uma medida de vulnerabilidade mais rápida, mais fácil, que dependesse de apenas no máximo 1 minuto para ser acessada. E nós fizemos isso através do instrumento ProAge. A gente tentou avaliar, depois de eu ter avaliado idade, sexo do paciente, doenças crônicas que ele possuía e a gravidade clínica aguda dele, se eu avaliasse a vulnerabilidade basal do indivíduo através do score ProAge, que é um score que avaliou apenas 5 informações, que pode ser coletado em 1 minuto, você avalia se houve algum declínio funcional por causa da infecção, se o paciente teve uma internação recente, se ele chega no hospital com uma confusão mental, se ele teve uma perda de peso no último ano e se ele já se sentia cansado antes da Covid. Então, são informações que você consegue coletar em 1 minuto e o fato de você coletar esse índice de vulnerabilidade basal, você melhora a predição de prognóstico para uma assertividade próxima a 80%, melhorando muito os critérios padrões que vinham sendo usados até então. Você pode também acessar esse artigo nosso através do QR Code, né? Uma outra coisa que o nosso grupo conseguiu fazer através do estudo Cofrail foi demonstrar que delírio, né, o estado de confusão aguda, isso logo no começo da pandemia, era muito comum no indivíduo hospitalizado por Covid-19, mostrando já aí desde o começo da pandemia essa forte relação do vírus SARS-CoV-2 com o sistema nervoso central, né? E além disso, a cada um paciente em 3 que internaram no Hospital das Clínicas por Covid-19 tinham delírio, 1/3 tinham delírio, então, e a presença desse delírio estava associado aí com quase 2 vezes o risco de morte, o maior tempo de internação, quase o dobro de chance de uso de ventilação mecânica e 3 vezes mais o risco de admissão em UTI, né? Vários trabalhos após esse nosso trabalho acabaram comprovando os nossos achados e documentando a importância do delírio na sintomatologia da Covid-19, né? Além disso, uma outra marca do nosso grupo de pesquisa foi mostrar que não dava para esperar aquele trio de sintomas típicos da Covid-19 quando você fala de pacientes idosos, com 65 anos ou mais, né? Febre, tosse, falta de ar. Nós mostramos que indivíduos com 65 anos ou mais que procuram os hospitais por Covid-19 têm chance 50% menos de não apresentar essa tríade de tosse, febre e falta de ar. Por outro lado, outros sintomas atípicos como hipotensão arterial, hipotermia, confusão mental, uma piora aguda da funcionalidade desse idoso são muito mais comuns em indivíduos idosos do que indivíduos adultos com a Covid-19. Então, diante de sintomas atípicos, era importante e é importante ainda até hoje pensar também na possibilidade de uma infecção pela Covid-19. Esses estudos foram um marco porque ajudou várias sociedades
autoridades médicas aqui do nosso país a lutarem para que idade fosse um critério retirado entre os critérios para determinar se o paciente teria uma indicação ou não de você aumentar a quantidade de recursos agudos. Em outras palavras, uma indicação de terapia intensiva ou não, né? A princípio pensou-se em colocar a idade, mas depois se retirou e os nossos estudos ajudaram então a ter uma mudança de saúde pública, uma mudança de visão de como encarar a gravidade da Covid-19 e como oferecer o melhor recurso de tratamento para o indivíduo. Mais do que a idade, era preciso reconhecer a vulnerabilidade prévia que esse indivíduo tinha antes de pegar a doença, levando então a gente pensar cada vez mais em trabalhos que vêm falar então que a maneira que uma doença aguda acomete o indivíduo idoso depende do grau de severidade dessa doença clínica aguda interagindo com uma fragilidade prévia, né? Em outras palavras, uma doença aguda muito grave, mesmo num indivíduo robusto, que não tem uma fragilidade prévia, pode levar a desfechos adversos. Mas uma infecção ou uma doença aguda de baixa gravidade vai ter que acometer um indivíduo muito frágil já previamente para levar a desfechos adversos. Indivíduos idosos robustos podem reagir muito bem e evoluir muito bem. A gente mostrou isso com a Covid, isso vem se seguindo já, essa ideia no pós-Covid também. Esse aqui é um trabalho com várias UTIs europeias que a gente teve a chance também de participar, mostrando então que, por exemplo, aqui, indivíduos com uma idade de 93 anos na média, indivíduos nonagenários, admitidos em UTI sem nenhuma vulnerabilidade basal prévia, tinha uma mortalidade em 30 dias ao redor aqui de 7%. Já indivíduos com 84, 87 anos, ou seja, 10 anos a menos, 10 anos mais novos do que os indivíduos de 93, mas que possuíam síndromes geriátricas já prévias, ou seja, vulnerabilidades prévia ao acometimento agudo, e aqui não é só Covid, também Covid, mas outras doenças que levaram para a UTI, o indivíduo tem uma mortalidade em 30 dias ao redor de 40%, mostrando que apenas a idade não ajuda a gente a determinar a gravidade da doença aguda que acomete o indivíduo e os desfechos que pode ter no ambiente intra-hospitalar, inclusive ambiente de UTI, de terapia intensiva. Esses estudos todos, na primeira fase, deu todo o impulsionamento para que a gente conduzisse também estudos com a pós-Covid. A partir do momento que a pandemia foi evoluindo, nós percebemos que vários pacientes tinham persistências de sintomas, né? A gente já percebia isso com outras doenças no ambiente hospitalar, quando o paciente fica na UTI, quando o paciente recebe um cuidado para uma doença mais grave, que as consequências dessa doença aguda podem se persistir por mais tempo. Mas chamava a atenção ao longo da pandemia o quanto isso era verdadeiro para a Covid-19, né? Os estudos mostravam que 1 a cada 4 pacientes poderiam desenvolver a Covid longa ou a síndrome pós-Covid ou a condição pós-Covid, né? Mas que isso no idoso poderia atingir até independente da gravidade da Covid, 1 a cada 3 pacientes, né? E nós fizemos essa avaliação também na nossa corte de mais de 1.000 pacientes que foram internados no Hospital das Clínicas, né? E alguns achados são muito interessantes, né? Primeiro que nós encontramos que 30%, mais 1/3 dos pacientes, 90 dias que sobreviveram à internação, então aqueles que sobreviveram à internação no Hospital das Clínicas pela Covid-19, 1 a cada 3, 90 dias após a alta hospitalar, apresentavam ou uma piora da funcionalidade. O que significa isso? Necessitavam de mais ajuda para o autocuidado, para as atividades básicas de vida diária, e aqui eu estou falando para tomar banho, para se vestir, para coisas simples, ou apresentavam uma fragilidade onde não havia antes, né? Então, uma piora clínica da saúde 90 dias após a alta, apontando aí para as consequências de um acometimento da Covid em maior longo prazo na população de 50 anos ou mais, né? E um dado interessante 70% dos indivíduos frágeis 90 dias após a alta não apresentavam nenhuma fragilidade prévia à Covid-19. Então, totalmente uma fragilidade nova e relacionada, então, a essa internação por uma forma grave do vírus SARS-CoV-2, né? E como eu falei, não apenas na fragilidade, mas a gente também percebeu que, na média, 90 dias após a alta, os indivíduos que tinham alta tinham pelo menos, quando você comparava o estado da funcionalidade dele prévio à Covid com o estado de 90 dias após a alta, houve, na média, uma piora em 2 atividades de vida diária, né? Então, aqui essas atividades, desde o autocuidado, para tomar banho, se vestir, até atividades que impactam
facilitavam para ele morar de maneira independente na casa e na comunidade onde ele mora, então ele fazer compras, ele usar dinheiro, até a capacidade dele se locomover também, caminhar, subir escadas. Então, na média, quando você considerava 15 dessas atividades essenciais para o indivíduo viver de maneira independente, havia uma piora numa média de 2 atividades do dia a dia, sendo que essa piora foi mais marcante naqueles indivíduos que eram mais saudáveis previamente à Covid, né? Além disso, a gente foi pioneiro em mostrar com uma grande coorte de um país em desenvolvimento, como o Brasil, que a Covid pode manter sintomas de longo prazo, né? Quando a gente pega a definição da Organização Mundial de Saúde, que coloca a Covid longa ou a síndrome pós-Covid como a persistência de sintoma por pelo menos 2 meses após o início da infecção, a gente encontrou que 6 pacientes a cada 10 pacientes que internaram no Hospital das Clínicas com 50 anos ou mais se enquadravam nesse diagnóstico da Covid longa, né? Você pode acessar também os nossos resultados através do QR Code, né? E essa figura ilustra quais os sintomas mais comuns, né? Então, fadiga é um sintoma muito comum, dores musculares, né? Falta de ar também um sintoma, né? Claro que os sintomas muito mais frequentes nos primeiros 6 meses, mas chama a atenção que ao final de 1 ano de acompanhamento, 1 ano após a alta hospitalar, ainda 34% dos pacientes apresentavam pelo menos um dos sintomas da Covid-19 persistentes, né? Mostrando que a Covid pode ser muito mais duradoura, em alguns pacientes necessitando, que é o que a gente tem mais estudado agora, as consequências da Covid longa, né? E além daquilo que eu apresentei no congresso de pós-doutorado relacionados o quanto esse sintoma de longo prazo está associado a uma piora da funcionalidade, uma piora do grau de independência do indivíduo após a alta, impactando de maneira importante para o sistema de saúde, já que a gente tem uma previsão que até 4 milhões de brasileiros devem estar evoluindo com a síndrome da Covid longa ou a Covid longa no nosso país. Então, né, a gente também mostrou, através de um trabalho da Natália, do nosso grupo, supervisionado pela professora Cláudia Suemoto, as consequências da Covid-19 também na questão brain fog, né, na questão da cognição, né? A gente identificou nesse grupo de pacientes nossos, de mais de 1.000 pacientes, com uma análise muito detalhada de quase 1.000 indivíduos, que nós temos 3 tipos de pacientes que evoluem a cognição após a alta hospitalar, né? Aqueles que em nenhum momento apresentam nenhuma alteração da cognição, aqueles indivíduos que apresentam uma piora da cognição, mas essa piora começa a regredir ao longo dos meses, até 1 ano de segmento, e aqueles indivíduos, inclusive, que vão piorando ao longo do segmento, né? Conseguiu determinar que 1/3 dos pacientes apresentam algum problema relacionado à cognição após a alta, então algum problema relacionado à memória, ao raciocínio, após a alta hospitalar pela Covid-19, sendo que 1 a cada 10 desses pacientes, então, acabam evoluindo com uma piora mais de longo prazo, aí, uma piora, pelo menos não tem uma regressão ao longo de 1 ano de segmento, né? Além disso, esses estudos todos mostrando a importância da Covid longa, a importância tanto na questão física quanto na questão mental, fizeram a gente acender o alerta pela necessidade de, no Brasil, acho que a pandemia trouxe isso de maneira mais premente, de maneira mais clara, a necessidade da gente repensar o sistema de saúde no Brasil, e nós trabalhamos nisso também, mostrando a necessidade de ter um link maior entre o cuidado hospitalar e o cuidado na comunidade, a necessidade de uma transição do cuidado, a necessidade de um cuidado mais continuado, que linke melhor o cuidado hospitalar com o cuidado na comunidade, indicando a importância de uma equipe multidisciplinar, a importância de uma reabilitação, para que o indivíduo possa ter uma recuperação, então, de longo prazo, né? Isso tem impactos para além da pandemia. A gente discutir agora um sistema de saúde que tem recebido cada vez mais pessoas idosas com vários problemas de saúde ao mesmo tempo, a necessidade da gente promover um cuidado continuado, então, né? É importante frisar, já nesse final desses principais achados do nosso estudo COFREIL, que tudo isso foi feito também ligado à educação. Nós tivemos 21 médicos residentes que atuaram conosco entre os investigadores do estudo COFREIL, e com esses 21 residentes nós fizemos todo um trabalho educativo, de mentoria, que serviu tanto para o enfrentamento deles ao longo da pandemia, quanto para a discussão de casos, quanto para fazer também pesquisa num ambiente em que tinha propósito, né?
Esse nosso estudo acabou acompanhando os pacientes ao longo de um ano de segmento, então alguns desses médicos residentes viram qual era a situação desses pacientes que chegaram no Hospital das Clínicas e depois aqueles que sobreviveram, o acompanhamento de um ano após, né? Então, dando propósito para um segmento numa crise sanitária sem precedentes, no momento em que a gente precisou se unir e juntar forças, e também aproveitando essa situação toda para aprender ciência, para aprender como fazer uma metodologia de pesquisa bem aplicada, encontrar resultados e também participar de publicações em revistas internacionais, né? E por todos esses achados, eu gostaria de deixar o meu muito obrigado. Um trabalho desse não se faz sozinho, se faz com um time de pessoas que trabalhavam juntos, com apoio institucional muito forte, e é por isso que eu agradeço então aqui os pesquisadores do Estudo COFAIL, em especial aqui a iniciativa da Covid, do hospital, das clínicas, no Study Group, que também fez um levantamento de dados enorme de todos os pacientes que fizeram parte desse atendimento do covidário ao longo da primeira e segunda onda da pandemia. Eu também agradeço em especial a possibilidade de ter participado do programa de atração de retenção de talentos, o PART, aqui da Universidade de São Paulo. Também pelo apoio oferecido pelo programa Adote um Pesquisador, através da iniciativa HC Convida, que arrecadou fundos da sociedade civil para que a gente pudesse ter recursos tanto para assistência quanto para pesquisa ao longo da pandemia aqui no Hospital das Clínicas. E eu não poderia deixar de agradecer também o Laboratório de Investigação Médica, pelo qual eu trabalhei ao longo dessa pesquisa toda, em especial o professor Tiago Avelino Silva, pela parceria no estudo EcoFrail, também a supervisão da professora Cláudia Suemoto ao longo desse processo, e também do professor Wilson Jacob Filho, dando o apoio total à nossa pesquisa. E através deles eu agradeço também à Faculdade de Medicina da USP e tudo que a gente pôde ter de recurso ao longo da pandemia. Muito obrigado. Era essa a mensagem que eu queria deixar hoje.